Paz do Senhor, meus queridos irmãos, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para dar continuação à nossa série sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre os pacificadores de Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Descobrimos em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 20, que Deus nos nomeou pacificadores seus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, trouxe-nos a paz consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, de sermos pacificadores, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, trazendo o mundo à paz, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, a responsabilidade é minha e sua de sermos pacificadores. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis, que tenhais paz com Deus. Olha que coisa linda, querido ouvinte, querido ouvinte. O homem não está separado apenas de Deus, mas também do próprio homem. Há muitas pessoas separadas uma das outras. O crente pode estar separado de outro crente. Esse não é o propósito de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo escreveu que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É plano de Deus que os que têm paz com Ele vivam em paz uns com os outros, numa assembleia de crentes. Os crentes têm a obrigação, querido ouvinte, de preservar a paz que Deus proporcionou mediante o sangue da cruz. Onde há contenda, ciúme e discórdia, não se usufrui o benefício da paz divina. Eu vou repetir para você. Onde há contenda, ciúme e discórdia, não se usufrui o benefício da paz divina conquistada através de Cristo na cruz. Veja a importância de nós valorizarmos o que aconteceu na cruz do Calvário em Cristo Jesus. É impossível ao homem ter paz com Deus sem sentir o resultado dessa paz em sua vida, de modo que viva na unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, para eu falar de paz e ser pacificador, eu tenho que ter ela comigo, eu tenho que viver a paz e estar em paz. Depois de Nosso Senhor ter falado da obra do pacificador, de Mateus capítulo 18, verso 12, levar os perdidos a ter paz com Deus. Este é o propósito. Referiu-se ao dever do pacificador em preservar a unidade na comunhão dos crentes. Aqui Nosso Senhor expôs certos princípios a serem observados. Onde houver desentendimento entre os crentes, disse ele, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não se trata de confissão pela parte culpada a alguém que a pessoa tenha ofendido. O passo deve ser dado pelo ofendido. Não deve este guardar a contrição e confissão do ofensor e permanecer no estado de separação até que o culpado veja o erro do seu proceder. Jesus disse, se teu irmão pecou contra ti, vai falar com ele sobre sua falta, entre ti e ele só. O ofendido deve dirigir-se ao ofensor e, em particular, mostrar-lhe a ofensa, não só evitando escândalo na congregação, como também o envolvimento de outros membros no problema. Essa é a primeira providência a ser tomada. Aquele que vê ou conhece a ofensa de um irmão e vai procurá-lo em particular é pacificador, porque procura restabelecer a paz que foi perturbada pela ação do ofensor. Nosso Senhor disse, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A paz foi restabelecida e já não há ruptura na vida da congregação. Então, se você foi ofendido por alguém, se você está se sentindo ofendida por alguém, procure esta pessoa.
Converse com amor, com respeito, com espírito cristão. Mostre que você está triste pelo ato dela. E diga a ela que você gostaria muito de restabelecer a paz. Se a procura particular do irmão não promove a paz, o problema não se encerra aí. O ofendido deve dar o segundo passo. Qual será o segundo passo, querido ouvinte, querida ouvinte? Diz o versículo 16: Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Aqui a pessoa que sabe do erro, ou daquilo que rompe a unidade do Espírito no vínculo da paz, deve tomar 2 ou 3 testemunhas para que haja restauração. Estas 3 são pacificadoras e para elas não há promessa da bênção divina. Então você vai pegar 2 ou 3 pessoas e ir até a casa da pessoa e conversar com ela para que a paz seja restabelecida. Por que a preservação da paz da igreja é tão importante? Cristo disse o seguinte: Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus disse com essas palavras que a resposta à oração é condicional à unidade entre o solicitante Deus e o solicitado. Se não estivermos em paz com Deus, não poderemos orar confiante que a nossa oração será respondida. Se não estivermos em unidade com o nosso irmão, em união com ele, não poderemos estar em união com Deus. A ruptura da união entre os crentes provoca a ruptura da união entre o crente e Deus. Esta mesma verdade é acentuada em 1 Pedro, capítulo 3, onde o apóstolo fala do relacionamento entre marido e mulher. Então veja bem, você com a sua esposa, você que é esposa com seu esposo. Pedro insiste em que deve existir no lar um relacionamento correto entre marido e mulher, para que não se interrompam as suas orações. Onde não houver união perfeita entre marido e mulher, não haverá resposta à oração. Isso nos leva a um princípio vital e importante. A oração respondida depende não só de estar o indivíduo em paz com Deus, mas também de estar em paz com os irmãos em Cristo. Se o nosso relacionamento vertical não for correto, não será também nosso relacionamento horizontal. A recíproca também é verdadeira. Então, tanto o nosso relacionamento com nossa esposa, com o esposo, deve ser correto, em paz, como o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque um pode interromper o relacionamento com o outro. Se você entra em contenda com a sua esposa, com o seu esposo, procure ele ou ela, converse sobre o assunto, peça perdão, faça as pazes, para que Deus ouça a sua oração. A eficácia da oração, quer individual, quer da igreja, depende exclusivamente da preservação da paz. Aqui está a base do avivamento da igreja de Cristo. Uma igreja que vive unida, uma igreja que está em união. Muito se fala em avivamento espiritual, mas precisamos preservar a paz entre nós, sem contenda, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem um irmão contra o outro, sem pastor falando mal do outro pastor, sem consagrado denegrindo a imagem do outro consagrado, sem o irmão estar de bico com outro irmão, só fingindo que está em paz, quando na verdade não está, porque Deus sonda os corações e sabe o que é que está por trás do coração. Então, procure analisar o seu coração e veja se de fato você perdoou, ou se você não tem alguma mágoa escondida, um pecado que você guarda no seu coração de uma ofensa que lhe ocorreu em alguns anos. Então, preserve a paz, busque por encontrá-la. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nenhuma palavra da Bíblia dá-nos a indicação de que o homem há de trazer paz à terra. Nenhuma. As espadas não se converterão em relhas de arados, nem as lanças em padeiras, enquanto o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo,
não vier à terra subjugá-la à sua autoridade. Ele não nos transferiu a responsabilidade de fazer a paz entre as nações. Ele deu-nos, porém, a responsabilidade de dizer aos homens alienados de Deus que podem ter paz com Ele mediante o sangue de Jesus. Deu-nos a solene responsabilidade de preservar a unidade do corpo e o vínculo da paz. Então, querido ouvinte, nós podemos ser pacificadores e receber a bênção que Deus nos prometeu, levando aos homens a mensagem que Cristo morreu e procurando manter a unidade do corpo no vínculo da paz. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Atente no seu coração, na sua vida. E eu lhe digo o seguinte: há muitas pessoas que não estão em paz com as outras, porque cultivam no seu coração o pecado da soberba, do orgulho, da presunção pessoal. Por se sentirem superior aos outros, não têm a humildade de procurar as pessoas para conversar sobre as ofensas e para pedir perdão pelo ocorrido e pelo descontentamento das coisas como aconteceram. O que Deus espera de mim, de você, querido ouvinte, é que a gente tire do caminho a pedra que atrapalha a paz no seu relacionamento com as pessoas. E essa pedra que está no caminho, não nos permitindo continuar para cultivar e preservar a paz nos nossos relacionamentos, é o pecado da soberba, do orgulho e da presunção pessoal. Então, o que Deus está falando no meu coração e o que Deus está falando para você agora é que você e nós não sejamos pessoas orgulhosas, egoístas, soberbas, que se acham superior aos outros. Há pessoas que dizem: eu jamais vou pedir perdão para aquela outra pessoa, eu jamais vou lhe contar da minha ofensa, para que ela não veja em mim fraqueza alguma. Isso é pecado diante de Deus. Rompa com isso agora, em nome de Jesus. Se você quer herdar o reino dos céus, se você quer estar com Cristo, se você quer andar como Cristo andou aqui nessa terra, você precisa perdoar. Sem perdão não há salvação. Ponha isso na sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Se você não se relaciona bem com as pessoas, é aquela pessoa que briga com todo mundo, você coloca em risco a sua salvação. Ponha isso na sua mente, que o Espírito Santo do Senhor te convença, te dirija, para que você seja mais humilde, para que você tenha mais amor no seu coração, para que você reconheça as suas falhas, para que você veja o quanto você precisa também pedir perdão para as pessoas, mesmo que você esteja certo, mesmo que você não tenha cometido erro algum. Procure a pessoa que lhe ofendeu. Vá com o espírito de amor, com o espírito de Cristo. Vá com os frutos do Espírito, cheio do Espírito Santo, como se espera de um servo de Deus e de uma serva do Senhor. Não guarde mágoa no seu coração de gente, de homem, de igreja, de consagrado, de ninguém, porque certamente esta será uma raiz de amargura que, brotando, irá trazer todo o mal contra a tua vida. Perdoe, em nome de Jesus. Não importa o tamanho da ofensa, perdoe. É isso que o Senhor Jesus disse para nós fazermos. E a nossa fidelidade não está ao nosso coração, obedecendo a nossa soberba, ao nosso orgulho. A fidelidade está às palavras de Cristo. A fidelidade está no Senhor. Então, se você lembra de alguma pessoa no seu coração, e se você lembra dela com peso na sua alma, é porque você ainda não perdoou, ou porque você perdoou da boca para fora. Esta pessoa ainda te incomoda porque você não quer ver, porque você não quer estar com ela, então você ainda tem mágoa no seu coração. E o que o Espírito Santo está falando para você é que você precisa perdoar, senão você não herdará o reino dos céus. Então, querido ouvinte, seja pacificador, pacificadora, em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai lhe dar as palavras certas
para você falar com esta pessoa em nome de Jesus.